Começou, boa tarde pra você, começou, bendita hora, veja só, ao vivo pro Brasil inteiro, olha que beleza, o melhor programa da tarde, procura qualquer programa, procura na televisão, na concorrência, você não vai encontrar programa mais inteligente, mais bonito do que esse, sabe por quê? Porque só vem gente inteligente e bonita, não é verdade? É um pré-requisito, você tá vendo? A gente tá vendo, olhando pra você, está na cara, né? O pré-requisito do programa, quando a gente convida alguém que tem que ser... O Paulinho tá aqui, o Paulinho tá lendo. Que seja bonito, isso mesmo. Quero você com a gente aqui, porque hoje tem muita coisa pra gente conversar, muito. E ó, você já sabe, você já pode ir participando aí com a gente, de um jeito prático de participar. Você tá assistindo pela televisão, e aí assistindo também, qualquer mídia, mas você pode entrar no YouTube, youtube.com/TV Rede Vida, lá você vai no chat, você está assistindo, aí do lado tem um chat, você vai lá, escreve a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão e eu vou ler aqui. Tem um monte de gente já, antes do programa começar, já começou a escrever. Gelivane, um abraço, Deus abençoe. E aí, ó, a Fabiana, a Cristina, mas depois eu vou falar tudo isso. Olha que beleza. Atenção, porque eu vou apresentar para vocês os melhores debatedores. Os melhores debatedores. Vamos lá, Zora Viana, Zora, seja bem-vinda, muito obrigado. Olha, a Zora é especialista em produtos educacionais. Obrigado, Zora. Imagina, obrigada a você. Gente, viu? Muito obrigado, viu? Veja só, deste lado de cá, Carolina Trevisan do Oliveira, viu? Do Oliveira, obrigado. Nutricionista, viu? Muito obrigado, olha, com a especialidade em obesidade, emagrecimento, né? Mas tem um trabalho maravilhoso, obrigado, viu? Obrigada a você. Muito obrigado, viu, Carolina? Daniel Rochel, olha, nosso psicólogo, a gente falou que sempre tem que ter um psicólogo aqui, porque vocês imaginam esse pessoal que trabalha na Rede Vida, sempre... Então, ó, obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, viu? E a doutora Joyce Rodrigues, que é a nossa farmacêutica, mas é especialista em cosmetologia. Sim. Cosmetologia, muito interessante, né? Cosmetologia. Difícil, né? Cosmetologia. Mas é interessante. Eu acho maravilhosa a palavra cosmético, porque ela tem uma... Ela vem da palavra cosmos. Cosmos, Sim. Que é em grego, uma palavra grega. Organizar. Cosmo é organizado, né? O contrário de cosmo é caos. Gostei Desorganizado, disso. é. Cosmo e caos, né? O contrário de cosmo é caos, desorganizado. E o cosmético, ele organiza. Ele organiza tudo. Ele organiza. Equilibra tudo aquilo que não está equilibrado. E uma pessoa que então não está organizada, a sua cara está um caos. Né? Você pode falar assim, ó. Você já pode usar. Adorei esse bordão. Caos. Adorei. A gente sempre começa o programa, gente, sempre trazendo um pensamento do dia para a gente refletir, para a gente até debater e tal. Mas hoje a gente traz um momento para a gente refletir. No jogo de ontem da Copa do Brasil, entre o Corinthians e o Grêmio, a gente teve uma cena deplorável. Deplorável. Torcedores do Corinthians debochando do Grêmio de maneira mais cruel possível. Veja que coisa horrível, veja só. Volta e meia a gente se depara com imagens no futebol, no estádio, de manifestação racista que algumas pessoas às vezes deixam transparecer por causa da multidão, achando que o ambiente é um ambiente seguro para ele mostrar o seu ódio. A gente vê racismo. Agora, além do racismo, a gente teve que acompanhar e ver uma cena onde se usa do momento mais difícil para o povo do Sul, que ainda sofre com as enchentes, você usar isso de repente para humilhar o adversário. Voltando àquela coisa mais animal que existe, pensando que num jogo a gente tem inimigo, num jogo a gente tem adversário, É muito triste a gente ver, é muito triste. Eu não sei o que você... você nem tinha visto, né? Você falou que nem tinha visto, né? Mas muitos de vocês viram. E é muito... Eu não sei por que tampou um lá também. Por que...
Ah, tá, porque ele estava pior. Ah, não. Ah, então ele faz coisa pior. Pensei que estava tampando a cara do sujeito. Não, mas não, na cara não, até mostrou ele. Gestos obscenos. Né? Então. É lamentável, porque o esporte é tão bonito, a gente tem visto isso nas Olimpíadas, o esporte une, o esporte ele traz oportunidade de mudança de vida para algumas pessoas. E, como você disse, são adversários. Não são inimigos, né? São adversários e tocar num ponto de dor, né? Um ponto de dor, de sofrimento, demais, né? De perda, onde pessoas perderam... Algumas pessoas perderam a vida, muitos perderam tudo que construíram ao longo da vida. Muitas pessoas perderam o lugar de trabalho com a parte da agricultura que foi perdida. Então, é lamentável que as pessoas confundam o esporte com algo tão... Para deixar vir o ódio, né, a raiva, uma coisa tão ruim. Eu sempre... Essa coisa quando você sai num grupo, né, você deixa transparecer essa coisa da turba, né? As pessoas o lixamento é feito a turba, né? Isso é muito ruim, né? Existe um efeito manada que acontece. Efeito manada é isso mesmo. Um efeito manada que acontece quando a gente está em grupo, não que justifique, mas um puxa e os outros que não têm tanto equilíbrio emocional, ou tanto autocontrole, acabam utilizando aquele meio para extravasar um sentimento que às vezes não tem nem a ver com o jogo. Justamente, é verdade. Tem muitos homens que acabam utilizando o ambiente do futebol como um espaço terapêutico, né? Porque não é terapia, mas eles usam isso para extravasar sentimentos negativos que eles estão armazenando ali do dia, da semana, de meses, e prejudicar o outro com esse comportamento corrompe o nosso próprio jeito de ser e a nossa capacidade de socializar, né? Porque quando nós estamos no grupo, né, aflora aquilo que tem de melhor ou de pior. A pessoa mostra, porque a pessoa se esconde ali no grupo, então ela se sente mais segura para mostrar quem ela é de fato. Acho que mostra até a personalidade. Mostra a personalidade, mostra quem tem empatia com a dor do outro. Então a pessoa acha que ali ninguém vai perceber. E ela acaba ridicularizando o sofrimento do outro, mas também tem uma questão, como que está a vida dessa pessoa? Sim. Porque quando você banaliza a dor do outro, você também está usando um recurso para você não olhar para aquilo que precisa ser arrumado dentro de você e na sua vida. Então eu olho para a dor do outro, eu banalizo para normalizar aquilo que não está bom dentro de mim e na minha vida. Interessante. Horrível. Horrível, né? Sensação é deprimente ver. Deprimente também. Alguns dias atrás teve numa roda de samba, né? Tinha também uma argentina, né, junto com outro, começou a imitar o macaco, né? Fazer barulhos também. Fazer barulho, imitando macaco, imitando. Então, numa roda de samba, que é uma coisa tão brasileira, vem essa argentina, feia que nem um diabo. Não, pior se ela for feia, porque se ela fosse bonita, não, imitando, feia com a cara de cavalo. Tinha junto um professor também, um educador. Educador. Não, e eles, os dois eram educadores, né? Não eram. Não era, não? Acho que não eram. Hã? Educadores musicais, então. Educadores musicais. Agora, e ela fazendo aquele tipo de coisa. É muito triste, é muito triste. Ó, esse tipo, a gente viu, né, pelas imagens, que não virou, a torcida não foi na onda, né? Não foi todo mundo. Foi mais aqueles idiotas que estavam ali, mas a torcida não foi na onda. Mas eu acho que a torcida, aliás, clube tem que ser penalizado, sim. Tem que ser penalizado. Vamos supor, perde o título, perde não sei, tem que ser, esse tipo de coisa não pode ter exemplo, né? Tem que, fez isso, porque aí a torcida não vai fazer mais. Mas, se a gente tem uma coisa tão feia, deplorável como essa, a gente tem coisas mais bonitas para mostrar, porque a gente está em festa, né? A gente tem um pouquinho de medalha, tem muito pouquinho, quando eu olho lá, 29º lugar, ficam tão... Não, o nosso pensamento do dia de hoje está um pouco diferente. Eu quero mostrar para vocês esse depoimento. Olha que interessante.
do atleta Caio Bonfim. Caio Bonfim, que foi prata nas Olimpíadas de Paris, na marcha atlética. Uma marcha atlética que é cheia de preconceito, né? E é difícil. É uma técnica complexa, muito difícil. E olha, não é qualquer um que faz marcha atlética, não. E às vezes, por causa... Eu estava escutando, aliás, lendo uma entrevista com ele, por causa do preconceito, né? Caio é filho de atletas de marcha atlética, né? E a sua mãe, Janete Bonfim, ela é a sua treinadora. A gente vai ver agora esse trecho. Veja só que interessante. Você não tem só a vivência esportiva, né? Aquele menininho inquieto, hiperativo, que dava trabalho na escola, que era convidado a se retirar de algumas escolas, e ela falava, cara, eles não estão prontos para ter um atleta. Como é que vai ficar parado um cara que tem tanta energia? E foi me educando, né? Se eu dei certo, você vai dar certo, eu vou te ajudar. Acreditou sempre. Ela tinha esse olhar que eu podia ser algo dentro do esporte, mesmo lá com as pernas tortas. Ela falava, doutor, mas se ele quisesse ser um atleta, de onde é que ela tirava isso, né? E meu pai ali sempre olhando, que eu perguntei pra ele, pai, por que você me inscreveu? Porque ele me inscreveu com 10 anos na primeira prova de marcha atlética. Aí eu falei, por que você me inscreveu naquela prova? Ele, cara, você tinha muito preparo físico. E aí você ficava brincando de marchar lá no lado da sua mãe, marchando. Pai, você fazer esse rebolado aí, você fazer esse rebolado. E ele falou, cara, esse moleque tem preparo físico, que já tem a técnica. Eu vou escrever logo o mais rápido possível pra ver se ele era bom. Eu tava te testando. E então, assim, eles acreditaram em mim, cara. Eles acreditaram em mim, em nenhum momento me forçaram, tanto que eu decidi ser marchador aos 16 anos. Foi influência mesmo. Então, esse momento de estar junto, só agradecer por terem acreditado. Alguém acreditou. E graças a Deus foi meus pais. Que bonito, né? Lindo. Que bonito, bonito mesmo. A marcha atlética é um esporte, tá vendo, de muito preconceito, porque o esporte você não pode ficar sempre tal com o pé no chão, né? E causa um movimento diferente, né? Que, como se fosse um rebolado, mas não é rebolado. Né? E de repente tem muito preconceito em torno da marcha atlética, mas é um esporte bonito e antigo demais, né? Quanto a marcha atlética é um esporte olímpico. E tem a ver com a experiência de vida dele, que né? Bonito, né? Sim. Né? Eu acho que mostra o quanto os pais são importantes e o quanto os pais exercem influência na vida dos filhos, né? Essa vida que eles têm que cuidar. E é o que ele disse, que legal que o meu pai reconheceu essa minha potencialidade. É verdade. Eles enxergaram um talento neles e seguiram com isso, porque tem muitos pais que acabam cortando as asas dos filhos e levando para outro caminho. Isso é muito ruim, porque às vezes a criança tem um talento e fica sufocado porque não tem incentivo. E a criança precisa do apoio dos pais. De repente, faça isso, né? E acreditar sem ver uma coisa interessante. De onde vai ser um atleta daí? Não, eu quero ter visão de futuro. Né? Visão de futuro. Porque todo filho é um projeto do futuro, né? É verdade. Então, os pais precisam olhar e ter visão de futuro, enxergá-los lá na frente e incentivar para que eles possam colocar esses talentos para fora. Senão, vai atrofiando e com o tempo a criança passa a não acreditar mais no potencial dela. E testar. Eu achei muito interessante que ele trouxe a visão do teste. Meu pai me colocou numa prova e vamos testar se você tem talento. Exatamente. Porque às vezes a gente enxerga, mas a gente está projetando, né? A gente projeta os nossos desejos sempre nos nossos filhos. Então, eu quero que você seja médico. Tem que equilibrar, ter a visão com fazer um teste para experimentar. Essa criança ser uma coisa que ela não quer, mas que os pais quiseram e não foram, então pensando. Isso mesmo, é verdade. Expectativas frustradas dos pais, e aí eles colocam toda a energia para que o filho seja aquilo que eles gostariam de ter sido. É verdade. Até por eles terem sido atletas da marcha atlética, mas deu certo, né? Deu certo. Mas eles devem ter identificado que ele tinha um potencial ali. Né? E via a mãe também fazendo marcha atlética. Exemplo, também mais exemplo. Vamos para a primeira notícia, vamos ver aqui. Vamos lá. Hoje não tem enquete, não. Vamos lá. Empresas familiares representam 75% do PIB e empregam 75% da força de trabalho no mundo. Zora! Impressionante. Empresa familiar, o que é uma empresa familiar? Vamos lá. Empresa familiar começa assim, quando você decide ser autônomo e aí começa a crescer, puxa o filho. Puxa a esposa, puxa o irmão, puxa... Aí
aí se transforma numa empresa familiar, onde a origem começou junto você e mais alguns integrantes da família, assim. É impressionante o quanto, inclusive, grandes empresas começam de maneira familiar. Grandes empresas, é verdade. Coca-Cola. Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar, que é o Abílio Diniz, começou com Balduco também, começou tudo com empresa familiar, né? E aí esse processo, ele é muito importante, porque a nossa sociedade não é educada para o empreendedorismo. A gente é educado para ser empregado. Ser empregado. Então, você tem muito medo de começar a empreender. Aí você já começa. E aí, como que eu contrato alguém que eu não confio? É assim que começa. Aí você traz uma pessoa que você confia. Às vezes nem é tão competente para aquela função. Você conhece, mas é da sua confiança. É um dos problemas nas grandes... Quando a empresa cresce e é familiar e deixa de o lado profissional. Justamente. Aí fica muito família. Então, acho que... Muito família, né? Tem que ter o equilíbrio. Tem inteligência emocional, senão vira casa de família, né? É verdade. Mesmo tendo inteligência, a minha empresa é familiar. Ela começou familiar e hoje a gente já está fazendo uma gestão profissional, porque são vários degraus. Ela começa familiar, aí depois você começa a contratar outras pessoas, aí começam os casos de família, porque daí você tem que demitir alguém da família que não é tão... é verdade. Que não combina com o crescimento. Você confia mais em alguém que é de fora do que aquela pessoa que está na família. Aí gera problema dentro de casa. E muitas vezes as pessoas confundem o profissional com o pessoal, né? Então levam uma decisão profissional para o lado pessoal, e isso, né, dificulta até para que quem está como gestor ali tome as decisões. Eu tenho uma visão meio polêmica sobre isso, porque eu não acho que dá para separar muito, não. Acho que a gente é uma coisa só, uma pessoa só. Eu acredito que dá. A minha empresa nasceu familiar. Iniciamos com 3 funcionários, hoje a gente está chegando... Você tem uma empresa de cosméticos? Eu tenho. Então, olha... um grupo, a empresa virou um grupo, Pode falar o nome, né? A gente tem que fazer o Grupo Meso, são 3 pilares, né? Farmacêutico, nutricional e dermo, né? São propostas totalmente diferentes para mercados diferentes. E nós iniciamos com 3 funcionários, hoje a gente tem 100 funcionários e é profissionalizante mesmo. Eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa extremamente muito profissional, então eu nunca deixo as minhas emoções tomarem conta da questão de razão. Então eu acho que por isso me ajudou muito a eu nunca levar para o lado pessoal. E eu trabalho com o meu marido, que é diretor comercial, a minha irmã, que também é farmacêutica, que trabalha na parte de... Tem família toda, a família ainda está lá. E cada um no seu departamento, e eu levo isso muito a sério, não existe questões de posso isso ou aquilo, são horários padronizados e ponto final. Interessante. Quando eu falo que para mim é uma coisa só, eu não acho que dá para a gente fechar uma porta e abrir outra de maneira muito instantânea. Né? E é muito importante a gente entender, na nossa faculdade, nós estamos já em 35 colaboradores, então a gente está na transição da empresa familiar pequena para uma... Você tem uma empresa, o que é? Uma faculdade? Uma faculdade de experts digitais. Olha que interessante. Começou familiar, pequenininha. E agora nós éramos 4, hoje são os 4 sócios. 4 sócios? Eu, meu irmão, minha cunhada e minha mãe. Tudo sócio da família. Tudo sócios da família, exatamente. Nossa Senhora, olha aí. Hoje já somos 35 colaboradores. 35 já? E a gente está no processo de transição, que com certeza ela já passou. A mãe da folha de pagamento dessas coisas. Mas continua difícil. É que toda a família é um sistema. Isso. E a família vai reproduzir esse sistema dentro tá caindo assim. Tá caindo. Vai reproduzir isso na empresa, né? Então, se esse sistema já não funciona em casa, vai dar problema dentro da empresa. Entendi. Se não funciona em casa, não vai funcionar no lugar, não. Deixa eu arrumar isso. Acho que... Mas eu costumo recomendar que as pessoas... Quem comece... Já arrumou.
Porque, assim, às vezes, as pessoas que vão começar um negócio, se não for começar com a família, ela nem começa. Então, eu acho que traz segurança, né? Que ela comece e depois ela vá profissionalizando, identificando a posição de cada um, porque não começar. Chega uma hora também, quando fica muito grande... Não tem família para tudo, né? Aí começa a trabalhar não também. Tem. Aí você tem que dar esse passo, né? Ó, agora vamos deixar isso. Muitas empresas chegaram nesse ponto. Falaram, ó, a família se afasta... A família se afasta e vai lá. Eu tenho que falar. Tomando café? Tomando café? Você não tá tomando café. Não. Eu não acredito. Olha, eu sou uma empresária que não toma café. Eu falei, eu nunca vi uma empresária não tomar café. Não, tá errado, tá errado. Agora, eu já descobri. Você é mineiro. Tchim. Você é mineiro também? Minha família é. Não é possível. Eu não quero me gabar, não, mas eu sou mineiro. Eu vim por causa da xícara. Da xícara. Não, é verdade, olha aí. Não, é por causa do sotaque, meu sotaque de caipira. O sotaque também, mas porque mineiro é sempre muito receptivo. Não tô falando mal de paulistano, nem de paulista. Mas mineiro é. Mas mineiro, eu lembro na faculdade, fui na casa de uma amiga mineira, dela é um banquete. Tem pão de queijo, tem que comer na... Chipa, aí. Ó, o Rodolfo já tá mandando já. Pesquisa encontra níveis elevados de álcool em pães de forma. A marca de pão de forma apresentaram o nível de álcool tão elevado que o consumidor não passaria no teste do bafômetro. Jesus, doutora Carolina, o que é isso? Uou. Existe um instituto que faz pesquisas para defender o consumidor e eles fizeram uma pesquisa em 10 marcas de pães de forma muito consumidos pelo brasileiro. E esses pães, eles não passaram na quantidade, no percentual de álcool. Existe legislação para tudo, para cosmético, para alimentos. E existe legislação que determina quando o alimento vai ser classificado como alcoólico, no caso do teste que foi feito. E todo alimento que tem mais do que 0,5% de álcool é considerado alcoólico. 0,5. 0,5. E aí, o que aconteceu, né? Por que tem álcool no pão de forma? Os pães normais, mesmo os caseiros, quando a gente fermenta, a gente põe açúcar, essa fermentação vai criar gases para expandir o pão e ele vai crescer. E também vai produzir álcool. Só que no processo de cozimento, no processo de levar esse pão para o forno, esse álcool se desfaz. Sai. Só que o pão de forma, ele tem uma durabilidade muito alta. Ele fica na prateleira há muito tempo. Fica mesmo. Gente do céu. Ele dura muito. Tudo que tem uma durabilidade grande tem mais aditivos químicos ali para proteger o contra mofo, fungo, bolor, enfim. E esses pães de forma, eles são... É adicionado nele esses conservantes que são diluídos em álcool. Então, quando eles terminam de fazer os pães, eles borrifam álcool nesses pães. Porcaria que a gente tá comendo. Só que essa diluição pode estar sendo feita de forma inadequada. Aí que está sendo o álcool. E aí esse álcool está em excesso. E qual foi o ponto que a Proteste trouxe? Tudo que tem álcool ou qualquer outra substância que pode ser prejudicial à saúde tem que ter no rótulo isso. Tá destacado. E os pães não têm. O problema não é ter o álcool, é não estar escrito que tem álcool. Para que o consumidor consiga as duas coisas nesse momento, né? Mas aí o álcool natural da fermentação é um álcool, é um álcool normal, natural da fermentação. E ele vai embora, ele dissipa esse no não cozimento. É o álcool que vem, é o álcool do aditivo. É o álcool do aditivo químico, isso. Né? E o que foi muito falado? Pessoas que não quem tem problema hepático ou tem alguma crianças, né? Principalmente lanche da escola. Exato. Lanche na escola, Só que assim, existe esse percentual que ultrapassa os limites estabelecidos pela portaria da vigilância sanitária, porém, você tem que consumir uma grande quantidade. Ficar bêbado, né? Para estar alcoolizado. Nós sabemos, porque aí fala do bafômetro, que o bafômetro ele tem uma tolerância para mais, um pouquinho para mais, porque pode ter alguma substância. Até se o indivíduo está em cetose, que é uma dieta, pode ter um pouquinho disso. Então, tem uma margem de correção aí no bafômetro. Mas não é assim, comi pão e vou ser pego no bafômetro, vou ser preso. Se por um acaso você comer pão, essa quantidade ela fica muito mucosa, como enxaguante bucal também.
Às vezes a pessoa bochecha, para no bafômetro, se der, sabe que no bebê eu espero um pouquinho que isso dissipa também. Porém, existe, de fato, álcool por ter esses conservantes borrifados sobre o pão. Não vai dar aquela desculpa assim, o bafômetro pegou e falou, eu acabei de comer uma fatia de pão. Não dá para usar, não dá pra usar isso que eu quis dizer. Acabei de comer pão, seu guarda, né? Mas existe e agora essas empresas vão responder e vão precisar regularizar as embalagens, porque o consumidor ele tem o direito de saber o que ele está consumindo. Nossa. Né? Por saúde, ou porque ele tem uma restrição religiosa, ou porque ele tem uma questão de saúde, ele tem o direito de escolher se ele quer consumir aquilo ou não. Gente, lembra do biotônico? O biotônico, aí era boa, eu tomei tanto biotônico. Eu tomei também. Era com vinho do Porto, né? Era com álcool. Tinha aquele cheiro e o sabor. Cheiro e sabor de coisa. Agora tava no leite. Então, e agora ficou tão sem graça, biotônico, não tem mais graça nenhuma. Nunca mais tomei, nem sei como que tá. Agora não tem algo mais no vinho do biotônico. Intervalo. O que queria falar? Eu ia falar que só para mostrar que nós precisamos nos alimentar o máximo possível de alimentos que vêm da natureza, que são os mais saudáveis. E evitar, não falo não consumir, porque faz parte, o industrializado faz parte do dia a dia da vida moderna, né? Mas a gente tem que diminuir. Então, é muito mais saudável comer um pão francês a comer um pão de forma que tem aditivos, mas... E faço o pão, toda pão vez caseiro. Eu faço meu pão, e o meu pão é feito com fermento natural, que eu criei o meu fermento natural. Aliás, fiz pão hoje, meu fermento natural. Eu gosto muito do meu fermento, que ele tem um cheiro bem... Quando eu ponho abacaxi? Eu comecei fazendo com abacaxi, comecei lá atrás. Mas já vai fazer uns 2 anos que eu tenho o meu mudinha, fermento. Minha mudinha. E o cheiro, quando eu ativo, ontem eu ativei o fermento para fazer hoje. É um cheiro muito alcoólico mesmo. É como se eu tivesse que o cheiro do fermento natural é muito alcoólico. Porque é uma reação natural, né? Faz parte do processo de... Esses gases vão expandir o pão para que ele fique bonito, macio. No intervalo, vou mostrar meu pão para você. Ele vai trazer no próximo café pãozinho. Vai ser café com pão. É verdade, pão de queijo. A gente vai terminar o programa às 4h15, por aí e tal. E geralmente a gente escolhe uma música para terminar o programa. Qual música que você vai escolher? Péssima. Música da sua vida. Uma música da sua vida. Da minha vida? Que você gosta e tal. Eu gosto daquela A Casa é Sua, sabe? Sei. Não, é aquele louvor. É um louvor. Eu gosto. A Casa é Sua? Chama A Casa é Sua? De quem? Essa casa é sua. A casa é sua. Você sabe? Então, a casa é sua. Eu não sei qual que é, mas ela sabe. O Rodolfo falou que sabe. Graças a Deus. Eu sou péssima em nome. Então, a gente termina o programa desse jeito, mas depois, vamos lá. A gente vai pro intervalo e voltamos logo. E volta aqui no Bendita Hora. Olha, muito bom pessoal aqui ajudando a gente a fazer esse momento maravilhoso. Você aí pode continuar passando. Depois o Rodolfo falou que é pra gente ir bem rápido hoje, que eu tô enrolando muito, então vou deixar as coisas pra depois aqui. Vamos lá. Mais uma. Melasma tem tratamento? Olha, melasma é um problema sério. E aí? Melasma é uma... Só para explicar, pessoal, melasma o que é? Melasma é uma mancha que é localizada em várias regiões, mas entre elas, mais específica na região das maçãs do rosto e zona testa. E melasma não tem cura. Não tem cura. Mas é causada pelo sol? Não só causada pelo sol, mas o sol é eu não diria o grande vilão, mas quando você deixa de usar proteção solar e se expõe de uma forma muito grande, você inflama o seu organismo. Então, o melasma é uma doença crônica que leva a vários processos. Genético, pode ter incidências na família, processo inflamatório, problema intestinal. Hormonal também. Hormonal, que está relacionado. Então, são vários picos que, de repente, você... Geralmente fica aqui nessa facina e... nessa região, tem região de testa e pode ser, algumas pessoas têm na região do buço. Do buço também? Mas o buço é por um procedimento errado. Que leva a um processo de hiperpigmentação e gera um melasma. Então, de repente, você fez uma depilação e não passou protetor solar e se expõe ao sol. Leva a uma mancha, aquilo vai, com o tempo, hiperpigmentando cada vez mais. Vai ficar com bigode.
Um bigodão. Tem mulheres que desenvolvem na gravidez, não tem? Também, né? A gravidez está relacionada totalmente à alteração hormonal propriamente, mas você sempre precisa ter um pico. Então, você tem uma alteração hormonal. E aí você vai e faz um procedimento como um CO2. E aí a pele ela fica muito mais reativa. E devido àquelas alterações hormonais, você fica mais suscetível a gerar aquele melasma. Uma vez... Você falou que não tem cura. Não tem. Não tem cura. Ele tem controle. Tem controle. Tem controle. Então, você pode deixar a sua mancha adormecida. Só que ela sempre vai estar naquele momento. E qualquer processo que você passa, estresse, hormônio, ou até mesmo intestinal... tô inflamada, eu vou sempre reacender novamente aquela mancha. E aí eu tenho que clareá-la novamente. Então, sempre existe uma rotina adequada para ser usada em casa, uma rotina alimentar. Tem vários clareadores, alimentos. então, para clareadores para a pele? Tem. Clareadores, gente, não é só peelings. Tá? Toda vez que as pessoas pensam em melasma, elas pensam, vou passar um peeling para descamar essa pele. Não. E, na verdade, não tem a ver com peeling, porque o peeling ele descama em nível de superfície. Então, essas pelinhas que estão em nível de superfície caem, ela já cai naturalmente a cada 21 dias. O que a gente faz é só acelerar com peeling. O que a gente precisa é ter ativos que agem no mecanismo de ação da célula que produz o pigmento. Então, a célula que produz o pigmento está aqui dentro. Ela é como se fosse a nossa mão. Toda vez que eu tenho uma incidência ou de um procedimento ou hormonal, eu aumento essa cascata e começa a se produzir pigmento, corre para a superfície e pigmenta. Então eu tenho que... Não adianta só tirar a parte de fora. Não, porque você está continuando a produzir, você tem que bloquear. Então a estratégia inteligente de usar ativos e formulações que realmente bloqueiam em vários receptores é o que é o grande desafio dentro da cosmetologia. E não só isso. Nutricionista sempre acoplada a grandes estratégias. Então, sempre ter uma alimentação que trabalha toda a parte inflamatória, redução desse processo. É uma doença inflamatória. Se você trata por fora, mas de dentro para fora você não está tratando, você vai ser um paliativo. Sim. E a desbiose intestinal, que está cada vez mais, e as pessoas não cuidam. O que é desbiose intestinal? A desbiose intestinal é uma alteração na flora bacteriana intestinal. Né? O nosso intestino é um órgão extremamente importante que foi tido por muito tempo apenas como um órgão que excretava o que não servia para o nosso corpo, mas na verdade o intestino é por onde nós absorvemos tudo. A desbiose é os lactobacilos, os bichinhos, vamos dizer assim, de uma forma popular, que nós temos no intestino e que vivem em simbiose com o nosso corpo e que faz com que a gente tenha mais saúde. Todas as doenças inflamatórias, melasma, diabetes, problemas cardiovasculares, eles começam... Psiquiátrica também. Síndrome do pânico, depressão, começam no intestino. Nós temos, o que a gente chama de eixo cérebro-intestino, onde há uma correlação bidirecional, ou seja, o cérebro conversa com o intestino conversa com o cérebro, e o intestino controla todo o nosso corpo. Diz que depois do cérebro, o intestino que mais tem neurônio, né? Na verdade, 80% da serotonina, que é o que dá bem-estar, sensação boa, né? Sensação boa, prazerosa, ela é produzida no intestino. Então, comer bem é fundamental para ser feliz, né? E essa parte de desinflamar, junto com todo o tratamento, às vezes via oral, que existe na cosmetologia, isso também. A parte nutricional é o que a gente sempre bate muito. Não é só o cosmético ideal, mas é a parte de suplementos que vão te auxiliar também. Por exemplo, muito antioxidante, não só na alimentação, mas como suplementação. Nutracêutico, para ajudar na fotoproteção. Existem comprimidos que a gente consome, além do protetor que passamos, comprimidos que a gente consome e vão proteger contra os raios. Tem comprimidos para proteger? Tem. Que beleza! E foi falado aqui, né? O ômega. Né? Foi falado do ômega. Isso. O ômega 3, ele é extremamente anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Ele deveria ser realmente um requisito primordial em várias outras questões relacionadas à pele, eu falo. Tem já estudos mostrando ele em acne, mostrando ele em processo de inflamação. Só que não é todo o ômega. E isso eu gosto de abrir aspas, porque a gente estuda muito sobre isso, né? O ômega, ele tem que ter a sua pureza. Então, sempre tem que analisar a rotulagem, porque ele tem que ser 70% de pureza em ômega, porque senão você tem outros óleos que acaba sendo mais inflamatório do que anti-inflamatório. Vai junto ali com o ômega, né? Saber ler a rotulagem. Não ter contaminação por chumbo, tem que ter também tem isso, né? O diretor está mandando a gente para a próxima. Vamos ver aqui, ó. Vocês conversam muito, na verdade.
É porque juntou muita gente inteligente. Eu também acho. Mães com transtorno narcisista. O prazer delas é o sofrimento dos filhos. Jesus amado. Daniel, fala. Primeiro, toda hora vem essa coisa, transtorno narcisista. O que é transtorno narcisista? É um transtorno mesmo, muita gente chama de doença, né? Pergunta, narcisismo é uma doença? Não, é uma modificação, né? Todo transtorno é uma modificação e a pessoa já nasce. As pessoas não adquirem isso com o tempo. Já nasce. A pessoa já nasce, mas assim, quando a gente fala do transtorno narcisista, é diferente da pessoa que tem o narcisismo. O narcisismo é importante para todos nós. Todo mundo que se acha bonito, que seja isso, bom, a gente tem que gostar de quem nós somos, porque isso faz parte da construção da nossa autoestima, de como nós nos posicionamos na vida, diante das pessoas. Só que o transtorno que é o problema. É o problema, porque a pessoa ela começa a ter uma grandiosidade, uma superioridade, ela tem um sentimento de se colocar acima de todo mundo, né? Busca sempre admiração, atenção, e aí tudo começa a adoecer todo o sistema em volta dela, porque ela sempre quer ter razão, e isso adoece muito as relações. Quando nós falamos das mães, é muito complicado, porque assim, a nossa sociedade romantiza muito a maternidade. Isso, é verdade. Então, falar da mãe é quase um sacrilégio. É quase um pecado, assim, falar mal da mãe. Só que tem mães que são extremamente narcisistas e elas adoecem os filhos. Olha. Porque elas não dão espaço para os filhos. As pessoas com transtorno de personalidade narcisista não têm empatia, ou seja, elas nunca se colocam no lugar do outro. Eu sempre estou certo, é do meu jeito, você obedece, eu mando e você obedece. Só que aí os filhos começam a adoecer porque se cria um ambiente de muita rivalidade, discussão, brigas, e essas mães acabam sempre se colocando como vítimas e causando mais sofrimento, culpa nos filhos. Não gera impacto no desenvolvimento desses filhos de mães narcisistas, porque elas, pelo que você está falando, vai ter sempre uma relação de dependência, já que essa mãe quer impor e o filho se sente culpado se não fizer o que essa mãe impõe. Na verdade, assim, como tem esse transtorno, a mãe sempre vai diminuir o valor desses filhos, não vai potencializá-los e isso vai fazer o filho não se desenvolver na sua autonomia, na sua expressividade. Então, a mãe sempre vai dar uma rasteira no filho. Eu fui bem na escola, tirei 9, mas não tirou 10. Isso é muito visível dentro das empresas também. Também. Que coisa. Porque como tem relação de hierarquia dentro da empresa, então se a gente comparar a mãe com o líder ou com o gestor, essa dinâmica acontece o tempo inteiro dentro das empresas e a gente também precisa ficar atento para não se submeter porque faz parte do trabalho. Se a rotina é doente, precisa mudar de trabalho. Olha que coisa. Agora, é muito difícil porque assim, o narcisista, ele nunca acha que ele está errado. Ele acha que ele é o melhor, ele fala, o problema não sou eu, são as pessoas. Então é muito difícil identificar isso no ambiente familiar, porque essas mães vão destruindo a capacidade desses filhos, eles vão levando isso para a fase adulta, aí caem em relacionamentos abusivos, porque começa a reproduzir aquilo que aprendeu na infância. Que é justamente da mãe, que veio da mãe. As humilhações, a indiferença. Então, a mãe normaliza isso como uma forma até de mecanismo de defesa. Então, você acaba procurando aquilo que você viveu durante a sua infância. Mas, Daniel, é muito, como você falou, existe toda essa coisa da aura da maternidade. É muito difícil a pessoa, de repente, até no consultório com você, falar assim, a minha mãe é narcisista. É muito difícil ele admitir isso também, né? Porque dói você falar que a sua mãe é uma narcisista. E, assim, lógico que hoje isso está mudando. Tem muitas pessoas percebendo, só que assim, como é um transtorno, a gente não pode ficar olhando para todo mundo e falando, ó lá, é narcisista, minha mãe é narcisista. Os diagnósticos exigem uma análise, uma análise muito complicada, detalhada, mas é muito difícil, porque a pessoa narcisista nunca vai buscar ajuda, ela não tem problema. Ela não tem problema, então. Como que trata? Porque é um transtorno psíquico, né? Sim. Ou o filho tem que reconhecer que essa mãe é narcisista com terapia,
ou essa mãe tem que reconhecer que ela tem... Mas ela não vai reconhecer. Mas ela não vai reconhecer. Como que... Só o filho. Normalmente, na terapia familiar, nós trazemos essa mãe e vamos começar a trabalhar a empatia. Ela se colocar no lugar do outro, porque a pessoa narcisista não se percebe fazendo mal pro outro. Ele é quase como é um transtorno. É o jeito da pessoa ser no mundo. Ela não está errada. Assim, na cabeça dela, ela não está fazendo nada de errado. Então, precisa fazer uma psicoeducação para essa pessoa entender que o jeito dela ser no mundo está adoecendo o ambiente familiar, as pessoas, no trabalho. Ela precisa começar a ter esse feeling de que o jeito que ela se comporta não é um jeito saudável de ser perante as outras pessoas. Então, é um aprendizado... Porque a gente... relações. Porque eu tenho que ir lá fazer... Mas porque a gente começa a falar assim, quando você está falando, a gente começa já pensando num monte de gente, não começa? É verdade. A gente começa a relação... a gente começa essa pessoa... Só que a gente também não se coloca ali, né? De repente a gente é você. Então, às vezes a gente não se coloca, fala, opa, será que não sou eu que estou fazendo isso? É verdade. Oi? Eu quero fazer psicologia. Tem uma notícia aí? Atenção! Vamos lá. Vamos ver aqui. É prata. Pam, 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 pam. Olha lá. É prata! Rebeca Andrade faz história na final individual da ginástica. E a Simone Biles, queria saber dela, porque tomara que ela tempo. Acho que ela pegou ouro. Olha, prata, Rebeca é prata, parabéns, olha aí, prata. Olha aí, ó. Ela tava competindo com a Simone Biles, né, que é a grande favorita. A Simone tinha ido para acho que terceiro lugar lá na coisa, e ela é prata, então, que beleza, olha. E é individual, né? É individual, que beleza, olha. Nosso plantão aqui, ó, das Olimpíadas, então. Empreendedorismo digital. Como as mulheres buscam na internet o sucesso nos negócios. Ter mais flexibilidade e alcançar mais clientes são entre as razões para abrir empreendimentos online. E aí, dona Zora? Olha só, o empreendedorismo digital, ele cresceu muito nos últimos 10 anos. A pandemia acelerou. Existem várias pesquisas que apontam que a pandemia acelerou 10 anos em 3. E o empreendedorismo digital nada mais é do que você utilizar a internet como um instrumento para divulgar um serviço ou um produto. Então, você pode divulgar um serviço de consultoria, de mentoria. Tem muitas mulheres com mais de 7 anos de experiência que já têm bagagem para ensinar pessoas que estão no degrau anterior. Então, vou pegar o exemplo, uma nutricionista que já tem 10 anos de clínica, ela já sabe os desafios que você vai enfrentar dentro de uma clínica e ela pode ensinar para uma recém-formada. Então, o empreendedorismo digital nada mais é do que você utilizar esse conhecimento que você tem, transformá-lo num serviço de mentoria, consultoria. E usar isso na internet para produto e divulgar na internet para você. Mas é uma vender. coisa que vai crescer cada vez mais, porque cada vez mais a gente está ficando digital. Muito. E até as empresas mesmo. Posso falar empresas, por nós. Na pandemia a gente teve um crescimento de 60%. 60%? 60%. Nós estávamos acostumados a participar de muitos congressos, feiras grandiosas para lançar os produtos. Quando deu a pandemia não existiam esses congressos. Então, como lançar? Eu tinha uma expressão forte nas mídias sociais, organicamente, e aí a gente foi atrás de empresas especializadas em como lançar produtos digitais, e a gente entendeu que o produto físico, ele também pode virar um produto digital. E eu comecei a lançar os produtos em live, então eu fazia 3 dias de live com muito conteúdo científico, que é a minha veia principal de DNA da empresa, e no último dia eu lanço produtos específicos para toda aquela patologia que eu ensinei. Interessante. E eu comecei a vender a mesma coisa que eu vendia numa feira digital, onde o investimento era milionário. Então, porque você tinha que investir muito para estar ali, né? Eu acho que todas as empresas aprenderam com isso. E tem que investir também, porque existe um estigma que, porque vai ser no digital, eu vou fazer investimento zero. E não existe também, não é assim. Mas existe essa expectativa, Mas você consegue, você me ensina. Quem está começando, mas quem está começando... Se eu tivesse curso na sua faculdade.
Quem está começando, às vezes, a divulgar na internet, cria um excesso de expectativa muito grande. Por ser online, parece que não tem nenhum custo. Mas existe investimento que você precisa fazer porque você tem que enxergar aquilo como um negócio real. Sim, você tem que investir para... Como ela falou, ela diz, foi procurar empresas que faziam isso na internet. E tem, porque a pessoa... Só para que as pessoas entendam, orgânico é quando você não põe dinheiro em tráfego pago. O orgânico é o dia a dia que você... Mas essas coisas não entrega tudo que você coloca lá. Não entrega. Se não colocar lá, só orgânico não dá. E existe um diferencial maior ainda, que também começou na pandemia, que a gente, enquanto faculdade, começou a dar acesso para grandes especialistas, pessoas que têm muito conhecimento no offline, reconhecer a sua mentoria ou a sua consultoria no Ministério da Educação. E aí isso dá mais autoridade, dá mais credibilidade, dá mais segurança. E as pessoas estão deslanchando muito, muito. A gente já reconheceu mais de 600 cursos e mentorias. Então, interessante. Muito possível. Muito legal. Muito interessante. É importante reforçar que o digital, ele exige conhecimento, expertise, porque é um marketing digital. Então, precisa de pessoas profissionais para auxiliar quem quer crescer no digital. Funciona muito. Esse foi um dos ganhos da pandemia. Alguma coisa essa pandemia tinha que trazer, pelo amor de Deus, né? Verdade. Vai melhorar o ser humano. Não melhorou. Não melhorou, piorou. Mais uma notícia. Estética avançada vive boom no mercado e projeta profissionais da área a novos patamares. O Brasil é o terceiro maior consumidor da indústria da beleza do mundo. Setor que a cada ano se expande, que movimenta mais de 47 bilhões em plena pandemia. Deixa eu te falar uma coisa. É interessante isso, né? O Brasil, ele vive essa coisa, é o terceiro maior... entre terceiro ou quarto, eu não sei como ele está. Primeiro aonde? Lá na Coreia? Deve ser na Coreia, não? Geralmente é Coreia, China, Estados Unidos sempre estão à frente. Mas, assim, em quesito inovação, o Brasil não perde nada, temos excelentes profissionais. É que realmente... Também. E produtos. A gente tem vários nichos de mercado quando a gente fala de cosmético propriamente, que é o cosmético varejo, para o pessoal de casa. Esse cosmético você vai até a loja, compra em quiosque e tudo mais. Esse é o de varejo. E tem o dermocosméticos, que tem também na farmácia, onde você vai lá e compra, ele é mais enriquecido com ativos. E tem os dermos focado no mercado de estética, que é o mercado que eu atuo. Você atua nesse mercado? Nesse mercado. Então top, assim, né? Mas, na verdade, são profissionais que trabalham com produtos de alta eficiência. Então, para você ir numa clínica de estética, você tem que gerar resultado. Para você gerar resultado, você tem que ter bons produtos, porque o cliente, em uma sessão, ele tem que sentir alguma vantagem no tratamento. Alguma coisa. Então, a gente trabalha nesse mercado como um todo. É um mercado que vem crescendo muito e movimentando... bilhões, como está dizendo aí, tanto que indústrias farmacêuticas estão tendo esse novo nicho, né, entrando... Na indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica agora entrando no nicho da estética. A gente tem exemplos aí no mercado sobre isso. É um mercado promissor, ao mesmo tempo é um mercado que vive também tempos de se ressignificar em vários momentos, né, em não fazer procedimentos errados, em trabalhar dentro do seu nicho, né, de forma correta. Então, hoje a gente está nessa era. A sua empresa, a Meso Dermocosmético. Isso. E era nessa coisa do cosmético mais apurado, eu tenho desde produtos profissionais, que é aquele que usa em cabine. Então, produtos peelings... Cabine, que se diz... Cabine é dentro da clínica de estética, na maca. Na maca, tá. Que eu não vendo para o consumidor. É só para as clínicas? Só para as clínicas. Então, só médicos, dermatos, farmacêuticos, esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, enfim. Esses têm acesso. Só eles têm acesso. Que eles vão aplicar. E eu tenho home care, que a pessoa pode ter rotinas dentro de casa. Comprando, por exemplo, no e-commerce, ou comprando diretamente com o seu profissional. Porque eu gero negócios para essas clientes. Interessante. Elas compram e vendem para os seus próprios clientes, né? Então, acaba sendo um mercado mais B2B do que B2C. Olha, vamos falar... Empresa para empresa. Empresa para B2B. Eu vendo para empresários gerarem negócio, que é o B2B. Eu vendo para empresários gerar negócio. Empresa. E B2C eu vendo diretamente para o consumidor final. Eu tenho as duas marcas. Tanto que a minha parte nutricional, doutora.
A gente vende para o mercado B2C, que é o mercado do consumidor, que ele pode comprar um bom colágeno, ele pode comprar um bom ômega. Olha, tô vendo. Vou dar o dermocosmético.com.br. Eu trouxe para você presente. Ai, eu pensei que não ia ter um presente. Na verdade, eu trouxe o presente e eu trouxe meu livro, porque eu sou especialista em melasma. Mostrou. Que legal. Olha aqui, gente. Olha aqui, olha. Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. Tudo às claras. Tudo às claras, para deixar realmente... Tudo às claras, um mergulho no melasma. Doutora Joyce. Gente, que interessante. Eu gostei do título. Tem produto aqui dentro para você, tá? Posso mostrar? Pode. Não é merchan, eu ia te dar no final. Não, mas esse negócio de merchan, a gente tem que falar as coisas mesmo. Esse é um ácido hialurônico. Que ótimo. Tipos. Hialurônico, sério preenchedor. Tem crescido muitos homens procurando, né? Não, claro. Preenche linhas e rugas desde o seu interior. Repõe o volume. Vou usar. Usa de noite? É de noite? Manhã e noite. Manhã? Pode usar durante o dia também? Pode comprar o colágeno lá no e-commerce. Pode comprar o colágeno também, Ale. Olha que demais. Esse é o meu livro da minha vida. Olha. Crie sua própria... Olha que bonito. Desistir não é opção quando se tem um propósito. Que bonito, olha. Olha. Nossa, eu sempre empreendedor. Aqui, ó. Nossa, um livro bonito. É verdade, olha. Esse livro eu fiz junto com a Buzz, que é uma editora que eu sou apaixonada pelas pessoas que tem por trás, não só o Anderson, que é um dos CEOs, né, da empresa, mas os próprios autores de lá, né, como Flávio Augusto, Caio Carneiro. Demorei bastante, mas consegui lançar com eles. Olha que beleza. Mostrei? Não, mostrei, né? Olha, muito bom. Olha que demais, gente. Deixa eu tirar daqui pra não te atrapalhar. Nossa, pode achar que não tem problema, não. Não, vou deixar Vamos ver tirar aqui, ó. Vai te atrapalhar. Jejum intermitente. O que a ciência diz sobre método para emagrecer? Agora eu quero saber da nossa nutricionista. O regime alimentar alterna períodos de jejum com janelas de alimentação restrita e tem o inegável apelo de concentrar o sacrifício. Esse negócio de jejum, tem uns que falam que é bom, tem uns que falam que não. Dá uma confusão danada. É bem radical com isso. Tem gente que fica um dia inteiro, tem gente que fala que é só 16 horas, 12 horas. Eu não consigo. E tem gente que emagrece pra caramba. Gente que é efetivo. O jejum intermitente é uma estratégia, não é um tipo de dieta, é uma estratégia para auxiliar o emagrecimento. Não só isso, melhorar a saúde também. O jejum ele é praticado há muitos anos, há milênios, por questões religiosas, para que a pessoa se conecte com o sofrimento da restrição alimentar e tenha uma evolução espiritual. Alguns estudos, e existem estudos que comprovam, na verdade não são alguns, são muitos, a eficácia desse jejum que era feito por questões religiosas na melhora da saúde dessas populações que faziam jejum por questões religiosas. Hoje, o que nós sabemos o jejum auxilia no emagrecimento, mas, além disso, melhora a saúde. Controle de glicemia, não reverte diabetes, porque uma vez que é adquirida, ela não reverte, mas controla os níveis de glicemia para que o diabetes fique estabilizado. Melhora dislipidemia, que é colesterol alterado, hipertrigliceridemia, que é o triglicérides alterado. Ajuda em autofagia, que é um sistema onde como se a célula tivesse uma explosão e o próprio corpo vai lá e faz a autofagia, que é como se comesse essa célula que tem dentro proteínas já envelhecidas e que poderiam favorecer doenças de todos os tipos, inclusive cânceres. Então, nós temos comprovação da eficácia, comprovação científica da eficácia do jejum intermitente. Mas quanto que é o jejum? Aí era o ponto que eu ia chegar. Nós precisamos entender que existem profissionais que estudam e que vão avaliar caso a caso qual é o melhor protocolo. O mais comum para uma população geral, de forma geral, são 16 horas de jejum. Tá? Nossa. Só que nós temos que entender... Você faz? Oxe, emagreci 15 quilos fazendo. Fazendo jejum? Você tá brincando? O jejum funciona porque ele diminui os níveis de glicose e diminui a insulina, que é um hormônio que leva a glicose para dentro da célula. Então, quando eu diminuo a insulina no meu corpo, eu faço com que o meu corpo precise gerar energia de outras fontes. E aí eu vou buscar na reserva energética. Por isso que mobiliza a gordura e leva a um emagrecimento muito significativo. Só que
não é só fazer o jejum. O que eu vou comer depois desse período de jejum também é importante. É verdade. O jejum leva muito ao emagrecimento, porque se for de 16 horas, você vai ficar 16 horas sem comer. Então, você vai comer menos. Mas se você fica 16 horas sem comer, e quando você vai comer, você come um alimento de alto teor calórico ou alto índice glicêmico, que é a quantidade de carboidrato, você põe isso a perder, você pode pôr isso a perder. Então, o que eu falo sempre, é importante um profissional para avaliar a individualidade e traçar qual é a melhor estratégia. Não só com a restrição do alimento, mas com o que ele vai comer depois. Que ele vai fazer na janela de alimentação. Porém, o jejum é extremamente efetivo e muito bom para a saúde. Eu fazia de 16 e 18, eu alternava. Esse é o protocolo mais usual. E não precisa, quem quiser fazer, não é indicado para quem tem diabetes fazer sem acompanhamento, porque pode dar hipoglicemia. Então precisa sempre de um profissional assistindo, acompanhando. Dormindo, já conta que conta. Você pode fazer... Mas eu faço, então. É tranquilo. Se você for fazer... Vamos supor que o ideal é comer sempre 2 horas antes de deitar. Se você faz a última refeição às 8, você vai comer a 1h da tarde do dia seguinte. Deus me livre, não dá. No jejum, você pode consumir café sem açúcar, chá sem açúcar e água. Sem açúcar. Sem adoçante também. Olha lá. Recomenda. Vamos lá. É muito efetivo. Desculpa. Queria falar mais, não tem jeito. Psicopatia, experiências traumáticas na infância pode contribuir para o desenvolver transtorno. Caso de criança que colocou fogo no apartamento dos avós em Minas Gerais, suscitou o debate. Afinal, o que é psicopatia e como se ele se manifesta? Toda hora a gente chama uma pessoa, você é um psicopata e tal. Mas não é todo mundo que é psicopata. Não é. Gostar nas pessoas. Acabou? Eu não acredito, acabou. Não acredito. Você pode... Nossa, claro. Pronto, acabou. Agora que eu vi 4... Aí, tá vendo? É muito rápido. Vocês são ótimas, por que você vai fazer isso? Acabou o programa, vamos lá. A música agora, vamos lá. A música da doutora Joyce. Essa? Eu gosto. Quebrei um negócio aqui? Não quebrei. Quebrou? Não quebrei, não, saiu só. Doutora Joyce Rodrigues, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelos presentes, obrigado. Eu quero dar atenção, site meso, com 2 Es, dermocosmético.com.br. E no Instagram, pode seguir, @doutora Joyce, com Y, _Rodrigues. Obrigado. Daniel Rogel, que não pôde falar, né? Coitado. Olha aqui, ó. Na semana que vem ele vai voltar para falar pra gente sobre isso. Sim. @psi.Daniel Rochel. Obrigado. E no canal também do Daniel, olha aqui, ó, @psi.danrochel. É Dan Rochel, não é Daniel Rochel, não. @psi.danrochel. E doutora Caroline, obrigado. Olha aqui, ó, obrigado. Olha aqui, ó, pode seguir a Caroline no Instagram, @Caroline Trevisan, @Caroline Trevisan. Bom? E a Zora Viana, obrigado, Zora, muito obrigado. No site da Zora, zoraviana.com. zoraviana.com e no Instagram, @ZoraViana. É isso. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, olha, amanhã eu volto meio-dia. Deus abençoe vocês, todo mundo, ó, aumenta o som.